Fala pessoal, beleza? Tô aqui hoje para gravar o vídeo que todo mundo tem me pedido ao longo dessa semana, que é as explicações sobre o rebate, seja lá como você queira chamar. Vários aplicativos pelo mundo já utilizam esse rebate e está surgindo como uma novidade no Brasil. Alguns donos de aplicativo, depois de alguns anos sem utilizar, resolveram colocar no mercado brasileiro também essa, entre aspas, ferramenta no mercado. Então eu vou mostrar para vocês aqui em detalhes, para que não fique nenhuma dúvida sobre o que é o rebate e como ele funciona. Beleza? O rebate, num primeiro momento, ele nada mais é do que uma ajuda, entre aspas, aos jogadores perdedores. Porque quando você perde, você vai pagar menos. E quando você ganha, você recebe menos. E aqui eu vou fazer um exemplo em um cenário universal perfeito, onde se jogue só entre amigos e não tenha ninguém cobrando taxas nenhumas. Para quebrar a primeira objeção que todo mundo tem, que é falar, não, estão cobrando 10% de rebate sobre o rake. O rake é sempre positivo. Então, eles estão ganhando 10% a mais, alguém está ganhando 10% a mais, tem alguma coisa errada. Eu vou mostrar para vocês que o rebate, na verdade, é um cálculo de soma zero, tá? Então, num universo onde a gente tem 3 clubes A, B e C, que jogam entre si e são amigos, então não tem taxas de ninguém, rakeback para ninguém nem nada. É só 3 clubes sem taxações nenhuma. O primeiro clube, ele gerou 1.000 de rake e ganhou 1.000. O segundo clube gerou 1.000 de rake e não ganhou nada. O terceiro ganhou 1.000 de rake e perdeu 4.000. Como é que vai ser o acerto entre esses 3 amigos aqui? Esse cara aqui tem que receber R$2.000, porque ele gerou 1.000 de rake e ganhou 1.000. Esse cara aqui tem que receber 1.000, porque ele gerou 1.000 de rake. E esse cara aqui tem que pagar 3, porque ele perdeu 4 e fez 1.000 de rake. Então aqui a gente já consegue concluir que o rake, para se gerar rake, que isso é muito difícil às vezes para as pessoas entenderem, para se gerar rake, é necessário que alguém perca, senão não vai gerar o rake. As fichas do rake saem de algum lugar. Nesse exemplo aqui, esse cara que perdeu tudo, ó. Se você for ver que ele perdeu 4.000 e foi gerado rake 1.000 aqui, rake 1.000 aqui, rake 1.000 aqui, e só 1.000 de ganho aqui, esse cara tá pagando a conta toda. Então esse cara no acerto aqui tem que pagar 3, esse ganhar 1.000, esse ganhar 2. Nesse cenário, se a gente for aplicar o rebate, nada mais é do que descontar 10% de cada um. Então, 2.000 com 1.000 com menos 3 dá 0. Esse cara com rebate aqui, de 10%, ao invés de receber 2, ele vai receber 1.800. Esse cara, ao invés de receber 1.000, vai receber 900. Esse cara, ao invés de pagar 3.000, vai pagar 2.700. Logo, soma 0. 1.800 com 900, 2.700. Então, o rebate vem para equilibrar um pouco o mercado entre perdedores e ganhadores. Essa é a ideologia ou a narrativa do rebate. Agora eu vou passar para um outro quadro explicando alguns outros detalhes para vocês. Vamos lá. No cenário aqui, ó, desta cor aqui, que eu estou apresentando aqui em cima, a gente tem o cenário que até hoje se jogava, tá? Exemplo, jogador aqui do clube A ganhou 1.000, gerou 1.000 de rake, ele tem um rakeback de 50%. Logo, ele recebe 150. Então ele ganhou 100, com R$50 desses 100 aqui, tá aqui o rakeback de 50%, ele recebe 150. No clube B, esse cara perdeu 300 e gerou 100 de rake. Ele tem um rakeback de 50, o que acontece? Ele paga 250. Se esse cara pagou 250, aqui nós vamos entrar em alguns outros detalhes, e esse aqui que ganhou só 150, tem uma diferença de R$100. O que é esses R$100? É os outros R$50 de rake, 50% de rake, que não é devolvido para o jogador. Então esse aqui seria o lucro do aplicativo, clube, agente, etc. Beleza? Então aqui, ó, de um rake gerado de R$200, hoje, para alguns aplicativos, 18% do rake gerado fica pro aplicativo. 32% fica para o clube e 50% para o jogador. Essa soma aqui dá 200. Então esse 100 aqui foi 50 para cada um
sobrou 100 que foi dividido dessa forma. Não estou aqui para medir se é muito, se é pouco, para onde vai esse dinheiro, o que é feito, porque vocês também não entendem um outro contexto de o quanto se custa ter um aplicativo, os riscos de se ter um aplicativo, quanto uma administração do aplicativo é complexa, dos clubes ou dos agentes da mesma forma, procurar jogadores, bancar créditos algumas vezes, correrem riscos, despesas com atendimento, com uma série de outras coisas. Então, não estou aqui para discutir sobre isso, e sim só para onde está indo o dinheiro e qual é a diferença prática do rebate. Aqui a gente já viu, o rebate nada mais é do que quem ganha recebe menos, quem paga, paga menos. E aqui eu estou mostrando internamente para explicar para alguns agentes e donos de clube que também me questionaram muito. Esse era o cenário que nós vivíamos até esses dias para alguns aplicativos. Se o aplicativo começa a utilizar o rebate, nada mais é, de outra forma de falar, como se o jogo estivesse mais barato em 10%. Porque as fichas, ao invés de R$1, cada uma ficha vale 90 centavos. É exatamente a mesma coisa. Porém, tem algumas mudanças no ecossistema que é aqui que eu quero mostrar para alguns clubes e gestores. O mesmo cenário aqui de cima, eu transpus aqui para baixo. O cara ganhou 100, fez 100 de rake e tem 50% de rakeback. Ele deveria receber 150. Só que no cenário onde ele tem 10% de rebate, 10% a menos 150, ele recebe 135. Esse cara aqui deveria pagar 250. Só que ele vai pagar 225. Então, a questão de que o rebate ajuda os jogadores perdedores, ele faz sentido, porque esse cara pagava antes 250 e está pagando 225. E o ganhador ganhava 150, ganha 135. Aqui entra uma questão administrativa que eu quero mostrar para vocês. Como o jogo tem rebate, agora de 10%, então a diferença entre o pagador e o recebedor já não é mais R$100, e sim 90. Então, esses 90 aqui, ao invés de 100, entrou por lucro dos clubes, do aplicativo, etc. Porque, correlacionando com o que eu falei, o jogo está mais barato. Então, ele não é um jogo de R$1 a ficha, é um jogo de 90 centavos a ficha. Então, correto dizer que a diferença aqui é de 90. Logo, o rake gerado foi 180, ao invés de 200, né? Porque ele é 10%, fica de rebate. O jogador recebeu 90, 45 cada um, né? Porque tem 10% de rebate. E aqui está uma grande questão. Em um mundo normal, onde se fosse aplicar os 10% de rebate, o que deveria acontecer é isso. Como você está aplicando 10% de rebate, o jogo ficando 10% mais barato, aqueles 200 de antes significam 180. O cara que recebia 100, ele recebia 90. O clube que recebia 64, recebia 57. E o aplicativo que recebia 36, que é 18%, receberia 32. Porém, os aplicativos que estão aplicando o rebate ao longo dos anos usam isso como uma maneira de aumentar a sua receita. Por quê? Porque eles não aplicam o rebate sobre o percentual que fica para eles. Se eles aplicassem, eles deveriam receber 32,40, mas não. Eles seguem descontando do acerto do clube 36, que é os 18% deles fixos. Logo, se você fazer um cálculo aqui onde gerou 180 embaixo, gerou-se 180, pagou 90 para o jogador, pagou 36 para o aplicativo, fica 54. Então, o clube, ao invés de receber 64, está recebendo somente 54. Então, aqui nós temos um prejudicado, não é o jogador, muito menos o aplicativo, e sim o clube. Por quê? Vamos voltar aqui. O clube recebia 64. Se estão aplicando o rebate de 10%, está tudo bem. Então o clube recebe 57,60. Todo mundo recebe proporcional. O jogador recebe 10% a menos, o clube 10% a menos, o aplicativo 10% a menos. Porém, o aplicativo não cobra o rebate sobre ele, só sobre os outros. Então, essa diferença aqui
de $3 e R$3,60, alguém vai ter que pagar. E nesse caso, vai ser o clube. Então, o que acontece na prática? O aplicativo que antes ganhava 36, agora ganha os mesmos 36. O clube que ganhava 64, paga a parte desse cara e ganha 54. E o jogador, de 100 para 90. Não quer dizer que está todo mundo perdendo 10%. Quer dizer que o jogo ficou mais barato em 10%. Porém, com o jogo mais barato em 10%, o aplicativo segue recebendo a mesma coisa. Então, nessa mudança aqui, ninguém é prejudicado, o jogador não é prejudicado, o aplicativo é beneficiado, porque com um rake menor de 90%, ele recebe a mesma coisa, e o clube é prejudicado, que deveria receber lá 57,6, se eu não me engano, e está recebendo 54. Esse cenário aqui, o que eu fiz? Calculei o rebate sobre o rakeback de jogador. Então, o cara gerou 100 de rake, 50 de rakeback, ele deveria receber 150, ele pega aí, recebe 135, justo. O jogo barateou em 10%. Assim como esse cara aqui. Só que nessa ferramenta aqui, nessa jogada, o aplicativo, que resolveu optar o rebate e não aplica o rebate sobre os seus 18%, segue ganhando os mesmos 36 em um jogo que está 90% do valor que ele era. Logo, a receita do aplicativo aumenta em 10%. Se antes eles cobravam 18%, de uma semana para outra eles começam a arrecadar 19,8%. E nesse caso aqui, o único prejudicado é o clube. Então os jogadores não se atucanem. O jogo só está 10% mais barato, porém existe um benefício aqui a favor do aplicativo e contra o clube. Mas para o jogador não muda absolutamente nada. Ele vai ter esse benefício do perdedor de pagar menos e malefício do ganhador de receber menos. Apenas isso. Beleza? E aqui, o que eu acho ok, é o que a grande maioria dos aplicativos que já fazem isso, de todos os lugares que eu trabalhei, fazem dessa forma. Você aplica o rebate sobre o dinheiro de cada um, né? O aplicativo deveria estar aqui pagando o rebate sobre o seu rake, o clube sobre o seu rake, o jogador sobre o seu rake, tá tudo bem. Vai seguir a vida normal. Então, em minha visão, é mais uma mudança para benefício e aumento de lucros do aplicativo que opta por essa função aqui. Se você tiver um aplicativo que tem rebate, se você tiver um outro local que você joga que tem rebate que faz dessa forma, é o super correto. Porém, o que o mercado faz, em geral, é dessa forma. O aplicativo ganha 10% a mais sobre o rake gerado, o clube perde e o jogador tá normal, porque ele tá jogando um jogo 10% mais barato. Agora, surgiu umas novas questões que eu também estou aqui para explicar, que para mim aí é o bizarro da coisa, é que alguns aplicativos estão instruindo aos seus clubes e seus agentes a cobrarem rebate sobre o rake total do jogador. Sobre o rake total gerado do jogador. Aí a gente tem um outro prejudicado, e aqui eu vou mostrar para vocês. Esse cara aqui, mesmo cenário, ganhou 100, fez o rake de 100, tem o rakeback de 50%. Esse cara aqui, ele ganhava 100, recebia 50 de rakeback, ia lá e pum, recebia os 150. Só que começaram a aplicar o rebate, então ele recebe 10% a menos, 135. Só que agora estão instruindo alguns a cobrar um rebate sobre 100% do rake gerado. Aqui, para mim, que é um erro bastante grande. Por quê? Esse cara aqui, como vocês podem ver na fórmula, ele tá aqui, ó. O 100 que ele ganhou, os 50% de rakeback vezes 90%, menos 10% sobre os outros 50 gerados dele. Então ele tá pagando o rebate sobre todo o valor. Então esse cara que ganhou 150, que se fosse aplicar o rebate dele, né? Se fosse aplicar o rebate sobre o que é dele de direito, ele receberia
135. Agora ele passa a receber 130. Do outro lado, da mesma forma, o cara perdeu 300 e teve um rakeback de 100. Ele deveria pagar 250. Vamos aplicar o rebate para que o jogador perdedor pague menos. Tá aqui, 10% sobre o que ele deveria pagar. Porém, se você aplicar 10% de rebate sobre 100% do rake que o cara gerou, você está prejudicando o próprio jogador. E aqui eu fiz a mesma fórmula. Menos 300 com os 50 de rakeback, 250 vezes 90%, que é o rebate certo. Só que com essa indicação dos caras de que o jogador deve pagar sobre o rebate sobre 100% do rake dele, aí alguém está sendo prejudicado e não é ninguém além do jogador. Esse cara que deveria pagar 225, ele paga 230. Em um jogo que está 10% mais barato, a diferença fica de R$100. Que deveria ser 90. E aqui faltou eu falar uma coisa. Aqui, os jogadores receberam 100% de rakeback. 50 daqui e 50 desse jogador aqui. Aqui, 90. 45 aqui, 45. E tá tudo bem porque o jogo ficou 10% mais barato, tá? Agora, aqui, o jogo está 10% mais barato. O dinheiro que tá ficando no meio é 100, ao invés que seria 90. E olha só, o aplicativo segue ganhando a mesma coisa, o clube segue ganhando a mesma coisa, e quem paga é o jogador. Repito, esse cenário é o antigo. Esse cenário é um cenário com rebate, que resolvem aplicar com a narrativa de que é 10% de rebate para beneficiar os perdedores. Ok, tá aqui, né? 225 e 135. Esse dinheiro que esse cara ia receber, esse cara paga menos. Agora, aqui, com um jogo 10% mais barato, e mesmo assim fica para o negócio 100%, aonde os jogadores, ao invés de receber 90, estão recebendo 80, e os outros 10 estão vindo para cobrir esse ferro daqui e daqui, eu discordo completamente. E abre precedente para um monte de coisa. Então, a indicativa inicial do rebate, que é usado mundo afora, é para isso. Para beneficiar os jogadores que perdem muito, para pagarem menos e os que ganham receber menos. Agora, quando você usa uma ferramenta utilizada para aumentar o benefício próprio, que é uma das coisas que eu brigo com vocês há muito tempo, que várias coisas implementadas no mercado do poker são única e exclusivamente para gerar mais rake e para dar mais lucratividade para o negócio, é o que eu quero de novo chamar a atenção aqui, porque nós estamos criando um meio insustentável, onde cada vez mais sobra mais dinheiro para os gestores e o dinheiro some das mesas e dos jogos, como vocês já podem ter percebido, que os jogos high stakes não acontecem mais, as mesas mais caras acontecem com mínima frequência, obviamente porque o dinheiro sai do ecossistema. Então essa narrativa de beneficiar os jogadores recreativos, que os regulares isso, que os regulares aquilo, é tudo uma conversa que para mim não encaixa. Então o que eu estou mostrando hoje, não estou entrando nos méritos que a gente tem brigado bastante nos últimos tempos, de mesas com 5% de rake e cap de 5 BB/100, que é imbatível em jogos mais caros, que o edge é menor, entre outras coisas. Estou aqui falando sobre o rebate, que tá tudo bem, ele pode ser feito, se for feito dessa forma, e obviamente para mim o correto é que aqui cada um pague o rebate e não o clube seja perdedor, né? O clube recebe R$10 a menos e aqui ele continua recebendo a mesma. Aqui nós temos um prejudicado e aqui nós temos outro prejudicado. Quando se aplica rebate sobre o 100% gerado do jogador, que para mim não faz sentido algum. Então, fiquem atentos, a gente está aqui tentando conversar com os gestores, fazer a nossa parte. Não temos tido muita eficácia no que a gente está fazendo, mas eu estou aqui para mostrar e explicar para vocês que tá tudo bem o rebate, é um jogo de soma zero. Tá tudo bem quando as coisas ao natural fossem organizadas da forma que deveriam, que é isso aqui vezes 18%,
que dá isso aqui para o clube, que perde os 10% dele, e o jogador também 10%, porque o jogo está mais barato. Não quando se usa para que um jogo mais barato te dê 10% a mais de renda e alguém seja prejudicado. Aqui no caso o clube e aqui no caso o jogador, porque os dois recebem a mesma coisa que o jogo a 100%, porém o jogo está valendo 90% do que valia e quem está recebendo mesmo esse kickback é o jogador final, o que eu discordo totalmente e vai absolutamente contra a narrativa de que isso é para beneficiar os jogadores. Então, prestem atenção em tudo que a gente vem tentando chamar a atenção, esclarecer e ajudar vocês. Outro ponto, eu sou dono de vários business dentro desse negócio. Se eu fosse pensar nos meus negócios, eu ia absolutamente adorar reiki alto, o que quiser fazer para dar mais dinheiro para o meu clube, para os meus negócios, está ótimo. Só que eu sou um jogador de quase 20 anos no poker. Eu sei os efeitos de longo prazo no poker. Eu cantei a pedra do que está acontecendo hoje há 3, 4, 5 meses atrás. Os jogos high stakes sumiram. Isso não é papo de dono de time ou jogador preocupado com X, Y ou Z. É com o ecossistema do poker. A migração dos regulares para outros lugares está acontecendo. Os recreativos que pensarem minimamente estão indo para outros lugares. Então, ao invés de criar ferramentas para gerar mais reiki e manter as rendas altas dos nossos clubes, negócios e aplicativos, o pensamento tem que ser totalmente diferente em beneficiar o ecossistema a ponto de que ele se mantenha ao longo dos anos. Então, para não me alongar mais, essa é a explicação clara de como funciona o rebate, o processo dele, para que ele aparece no mercado, ele já é usado lá fora, como é o efeito matemático dele e que tá tudo bem se ninguém tirar vantagem disso, e sim for apenas com a narrativa e o objetivo de beneficiar os jogadores perdedores, que sim, isso é uma atitude que tende a alimentar um jogo mais saudável lá para frente. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida vocês podem deixar uma mensagem aqui nos comentários, eu vou responder com a maior clareza possível. Porém, peço a vocês, assistam e reassistam o vídeo antes de fazer algumas perguntas que já estão explicadas aqui. Um grande abraço, contem comigo nos bons e nos maus momentos, a gente está aqui para ajudar o ecossistema, para fazer as coisas crescerem e continuarem, de maneira que a gente tanto fez ao longo dos primórdios do poker, eu e toda a velha guarda do poker, para manter tudo isso saudável, isso organizado, isso real, trazer o poker aí da área cinzenta que nós vivíamos antigamente, e tudo precisa ser claro, tudo precisa ser de maneira organizada e pensado no longo prazo desse nosso ecossistema, para que todos consigam conviver neles, recreativos possam vir a ser lucrativos, que jogadores que querem se profissionalizar possam ter essa oportunidade e que as coisas aconteçam como simplesmente poker. Nada mais além de poker. A gente só quer que o poker seja o poker e o ecossistema seja ele sem nenhumas alterações que vão desvirtuar a origem do porquê o poker existe, para quê, como é que ele é, como funciona e o que as pessoas tiram proveito dele. Beleza? Tô aqui, qualquer coisa é só chamar. Um abraço.